Hoje no Impressões, os 55 anos da Fundação Napoleão Laureano. Numa entrevista com Ivo Borges, diretor-geral do hospital, vamos conhecer mais da história de luta e conquistas no combate ao câncer. Borges fala dos números em atendimento que cresce a cada ano e como a instituição filantrópica faz para sobreviver. Então, a conversa agora no programa Impressões. Olá, então a nossa conversa a partir de agora é com o diretor-geral do Hospital Napoleão Laureano, Ivo Borges. Doutor Ivo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Impressões. Obrigado, Eri. Eu que agradeço a gentileza do convite e aproveito para mandar uma saudação especial a todos os telespectadores da TV Assembleia e me coloco à sua disposição. Muito bem, no programa de hoje nós vamos abordar os 55 anos de fundação, né, do Hospital Napoleão Laureano. Mas a gente queria começar esse programa ouvindo um pouco da sua história. O senhor nasceu aqui mesmo em João Pessoa? Bom, eu nasci aqui em João Pessoa no ano de 1944, eu sou capricorniano, 9 de janeiro, portanto tenho 73 anos. Por sinal, 73 anos muito bem vividos, pode ter certeza disso. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, Eri, aqui. Aos 15 anos eu fui office boy de um banco chamado Banco Comercial do Paraná. Esse banco pertencia à família Ribeiro Coutinho naquela época. Fiquei trabalhando como office boy até os 18 anos e depois me transferi para outro banco, aqui também genuinamente paraibano, um banco chamado de Banco Real do Norte. Com 21 anos assumi a gerência da agência urbana do Banco Real, aqui na Duque de Caxias, e fiquei até os 22 anos, 23 anos, quando fui para o Rio de Janeiro fazer um curso de administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, né? Voltei a João Pessoa pelos idos de 1967 e casei e recebi um convite de um paraibano chamado José Aristófanes Pereira, que foi secretário de planejamento de Wilson Braga, quando Wilson Braga foi governador do estado. Um paraibano, ilustre paraibano, até hoje vive ainda em Recife, foi superintendente da Sudene, José Aristófanes Pereira. Ele assumiu a presidência do Banco do Estado de Pernambuco e me convidou para ser gerente geral do Banco do Estado de Pernambuco, lá em Recife. Naquela época, os gerentes de banco, sobretudo dos bancos estatais, ocupavam um cargo de confiança, era um cargo de confiança. Foi no governo de Heraldo Gueiros. Terminado o governo de Heraldo Gueiros, evidentemente, foi no governo de Nilo Coelho. Assumiu o governo do Estado, depois de Nilo Coelho, Heraldo Gueiros. Né? E aí, outra pessoa foi convidada, uma pessoa de confiança do futuro presidente, para ocupar o meu lugar. Eu recebi, então, um convite de um banco chamado Banco Comercial do Paraná, que era um banco paranaense, e assumi a gerência de umas agências do banco. Uns meses depois, a superintendência regional do banco me convocou para ir para Londrina, no estado do Paraná. Lá eu ficaria 2 anos reestruturando uma agência que estava com sérios problemas administrativos e depois então voltaria para Recife. E no Paraná eu fiquei 12 anos. Era para ficar 2 e eu fiquei 12 anos no Paraná. Porque lá conheci José Richa, que foi prefeito de Londrina, depois governador do estado, depois senador da República, pai do atual governador, Beto Richa, filho do ex-senador José Richa. E fizemos uma amizade muito estreita, porque ele tinha, antes de ser eleito prefeito de Londrina, ele tinha uma financeira e era cliente da minha agência. E nós fizemos uma amizade muito próxima. E quando ele assumiu a prefeitura de Londrina,
ele me convidou para ser o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Londrina, a CODEL. Foi a Companhia de Desenvolvimento de Londrina que construiu o hoje famoso Estádio do Café. O Londrina Esporte Clube precisava entrar no campeonato nacional, foi lá uma comissão da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, e exigiu que nós tivéssemos um estádio melhor do que a cidade de Londrina tinha. E eu recebi, como presidente da CODEL, a incumbência do prefeito Richa para construirmos um estádio em 6 meses para o Londrina poder entrar no campeonato de futebol. Depois foi eleito um novo prefeito, o Richa deixou a prefeitura, e aí eu fui convidado pelo novo prefeito para assumir a Secretaria de Serviços Urbanos da cidade de Londrina. Londrina é uma cidade exponencial, não é? No sul, naquela época, se dizia que era a terceira cidade do interior em importância no Brasil. A primeira, ou pelo menos do sul e sudeste do país. A primeira seria Campinas, a segunda em São Paulo, a segunda Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e a terceira cidade seria Londrina. E eu fiquei durante 6 anos na Secretaria de Serviços Urbanos, porque foi uma época em que os mandatos foram prorrogados para a coincidência de eleições em todos os níveis. Mas um belo dia, eu resolvi voltar a João Pessoa. Achei que já era tempo de voltar à minha terra. João Pessoa é o berço dos meus filhos. Sentiu saudades? Exato. O túmulo dos meus antepassados, eu digo sempre isso. João Pessoa é a minha terra. E eu sou meio telúrico. Eu digo, já é Mas tempo... o senhor constituiu família lá em Londrina? Não. Quando eu fui para Londrina, eu já tinha casado com a minha primeira esposa, que é a mãe. Eu tenho um casal, a mãe dos meus 2 filhos, Eduardo e Vanessa. Ambos são médicos. Ela é pediatra e ele é ginecologista. Eu decidi retornar. Eu digo, olha, eu vou retornar a João Pessoa. Eu me recordo que eu encontrei no aeroporto, quando eu tomar o avião para voltar a João Pessoa, com o deputado Zé Joffre. Zé Joffre foi um deputado muito atuante aqui, deputado federal pela Paraíba, e foi cassado pela Revolução e foi morar em Londrina. E eu me encontrei com o Joffre no aeroporto e Joffre me questionou. Mas, Ivo, você está tão bem aqui, ocupou cargos públicos de tanta relevância, o que é que você quer voltar para João Pessoa? E eu disse a ele o que eu acabei de dizer a você. Joffre, eu vou voltar a João Pessoa, porque João Pessoa é o berço dos meus filhos e é o túmulo dos meus antepassados. E lá está minha família, lá estão os meus mais diletos e queridos amigos. E tem uma coisa em João Pessoa, que embora seja infinitamente menor do que Londrina, mas tem uma coisa em João Pessoa que Londrina não tem, é o mar de Tambaú. Eu vou voltar pelos meus amigos, pela minha família e pelo meu mar. E ele riu e tal, disse, você tem razão e tal, e eu voltei. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha concluído o curso de Direito, que eu fiz vestibular em Recife, passei no primeiro vestibular, cursei 3 anos, quando fui transferido para Londrina. Terminei, naquela época era seriado, não é? E 4º e 5º ano eu terminei em Londrina. Me formei pela Universidade, em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Então, quando eu cheguei a João Pessoa, Oswaldo Trigueiro estava para assumir a prefeitura de João Pessoa. E sabendo da minha atuação lá em Londrina, como presidente de empresa pública, secretário municipal, me convidou para ser diretor administrativo e financeiro da Urban, Empresa Municipal de Urbanização. Hoje é a Enlu, não é? A empresa, hoje é uma autarquia, naquela época era uma empresa. A empresa encarregada aqui em João Pessoa da coleta de resíduo domiciliar doméstico. Mas a Urban naquela época era praticamente uma segunda prefeitura. Asfaltava a rua, calçava a rua, administrava cemitérios, mercados, enfim, a limpeza urbana, toda a limpeza urbana. E ficamos na gestão de Oswaldo Trigueiro como diretor administrativo e financeiro da Urban. Quando Carneiro Arnoux assumiu a prefeitura, me convidou para assumir a presidência da Urban.
e eu fiquei até 1989 presidente da Urbana. Quando o Carneiro deixou a prefeitura, o Wilson Braga foi eleito prefeito, eu também deixei a Urbana. O cargo de confiança, eu deixei a Urbana. Fui convidado, então, para assumir um cargo de confiança no Tribunal Regional do Trabalho, TRT da 13ª Região. Lá eu fiquei durante 21 anos. Né? Fiquei durante 21 anos, fui chefe de gabinete de desembargador, assessor de desembargador, chefe de gabinete da presidência do TRT, quando presidente o desembargador Rui Eloy. Enfim, fiquei 21 anos. Até que um dia recebi de Carneiro Arnaud o convite para ser diretor financeiro da Fundação Laureano, que é a instituição mantenedora do Hospital Napoleão Laureano. E fui, já participava do Conselho Deliberativo e fui ser diretor financeiro da Fundação. Quando foi agora, há 1 ano e 6 meses atrás, com a saída de Dr. Périx Serafim, que substituiu o Dr. João Simões, na diretoria-geral do hospital, recebi da diretoria da Fundação o convite para assumir a diretoria-geral do hospital, onde permaneço até o dia de hoje. Nós vamos falar sobre o hospital, agora no segundo bloco, e a gente vai falar sobre esses 55 anos de fundação da instituição. Então a gente vai a um intervalo e voltamos daqui a pouco. No programa Impressões de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Ivo Corrêa, diretor-geral do Hospital Napoleão Laureano. Dr. Ivo, o hospital ele é referência no Nordeste, no tratamento do câncer, por isso há uma demanda que cresce a cada dia. E aí é um problema com relação à manutenção, todo esse atendimento, a questão dos recursos financeiros. É verdade, Eri. Você veja, eu digo sempre que a nossa vida no Hospital Napoleão Laureano é uma verdadeira corrida de obstáculos. Todos os dias nós temos que transpor os mais variados obstáculos e talvez aquele que seja mais difícil de ser transposto é exatamente a questão da escassez de recursos financeiros. Para que você tenha uma ideia, em termos de procedimentos, desde 2004 que o SUS não reajusta procedimentos. Ou seja, uma cirurgia, uma determinada cirurgia de abdômen, com o objetivo de se tirar um tumor no intestino, por exemplo. O que o SUS pagava em 2004 é o mesmo valor que paga hoje. 12 anos, aliás, 13 anos. Para que você tenha uma ideia, eu disse ainda há pouco a você que eu tenho um casal de filhos e ambos são médicos. Né? E um dia desses eu perguntei ao meu filho, Eduardo, o mais velho, Eduardo, quanto é que a Unimed paga a você por uma consulta? Ele disse, olha pai, está pagando em torno de R$80. Você sabe quanto é que o SUS paga ao Hospital Napoleão Laureano, ao médico, que lá todos os dias se encontra no ambulatório atendendo centenas de pessoas, R$10 por uma consulta. R$7 vai para o médico, 3 fica no hospital. Nós temos um contrato com a prefeitura, porque a prefeitura é a gestora do SUS, na Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde do município, é o gestor do SUS, aqui em João Pessoa e em todos os municípios. Pois bem, desde 2014 que o nosso contrato com a prefeitura também não é reajustado. Nós trabalhamos agora, em 1917, estamos trabalhando em 1917, trabalhamos em 2016, e em 2015,
com os mesmos valores que nós recebemos do SUS em 2014. É uma luta constante, precisa de um equilíbrio muito grande, e me permitam a expressão bem popular. É preciso um jogo de cintura muito grande, não só do diretor-geral do hospital, mas do diretor financeiro, do diretor técnico, da diretora assistencial, do diretor administrativo, para que a gente compatibilize todas as ações do hospital e mantenha o hospital vivo, não é? Em todos os sentidos, com esses recursos extremamente parcos que nos são transferidos pelo SUS todos os meses. Me parece que o hospital recebe gente até de outros estados, né? Veja bem, há uma orientação normativa do Ministério da Saúde que nós só podemos receber pacientes do estado da Paraíba, que tem o cartãozinho do SUS do estado da Paraíba. Mas, Eri, vamos imaginar que chegue uma ambulância aqui da cidade de Goiânia, aqui, que é fronteira com o estado da Paraíba, Pernambuco com o estado da Paraíba, e esse paciente chega numa ambulância na porta da nossa urgência, e esse paciente chega em estado de choque. Nós não podemos deixar de... Nós chamamos de paciente chegou chocado. É assim que a linguagem hospitalar. A gente não pode deixar de atender, porque vão imaginar que o paciente pare sem atendimento na porta da emergência porque não tem o cartão do SUS. É outra expressão. Dificilmente no hospital a gente diz assim: o paciente da enfermaria 17 do leito 26 morreu. Se diz assim: o paciente parou. Né? Aí vamos imaginar que ele pare na porta da urgência sem atendimento. Eu posso amanhã receber uma ação penal de omissão de socorro, como diretor-geral do hospital. Então nós temos que atender. E atendemos de Pedro Velho aqui no Rio Grande do Norte, de Goiânia, de essas cidades que fazem limite com o estado de Pernambuco, ali, e também perto de Pedras de Fogo, por ali, sempre aparece atendimento nesse sentido, e nós não podemos deixar de atender, porque se deixarmos, fica caracterizado o crime de omissão de socorro. O hospital tem trabalhado muito essa questão de campanhas, para poder arrecadar fundos e aí compensar um pouco a questão do déficit. Tem, realmente tem. Não é? 92% dos nossos recursos são recursos com origem no Sistema Nacional de Saúde. No Sistema Único de Saúde, no SUS. Esses 8%, nós atendemos também convênios e atendemos também particulares lá, no hospital. Esses 8% fica entre os nossos recebíveis de convênios, de particulares e o de doação. Os recursos que nós recebemos de doações. Doações individuais, recebemos muita doação de gêneros alimentícios. Nós temos no fundo do hospital uma sala enorme, praticamente um mini mercado, onde lá estão estocados gêneros alimentícios que são resultado de campanhas que vários segmentos da sociedade fazem para levar ao hospital esses gêneros alimentícios. Né? Recebemos também em dinheiro, através da Energisa, por exemplo. Aquela opção de você colocar na conta da Energisa 20, 30, 10 reais em benefício como doação para o Hospital Napoleão Laureano. Então, no final do mês, o que a Energisa arrecada já tira o nosso consumo de energia elétrica, que gira em torno de 70 mil reais por mês, e o que sobejar transfere ao hospital. Doutor Ivo, o senhor falou das dificuldades da manutenção, do funcionamento do hospital, mas a história, que já tem 55 anos de fundação, começou também com muitas dificuldades. A história do Hospital Napoleão Laureano é uma história que começa com, digamos assim, com uma tragédia, não é? Nós tínhamos aqui em João Pessoa um médico chamado Napoleão Laureano, que empresta o seu nome à nossa Casa Legislativa Mirim, à nossa Câmara de Vereadores, e ele
era vereador, muito jovem ainda, tinha 35, 36 anos, quando ele é acometido de um câncer. Vai para os Estados Unidos e volta dos Estados Unidos desenganado. Não é? Volta como um paciente fora de possibilidade terapêutica, paciente desenganado. E aí ele começa a alimentar um sonho, o sonho de que aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, surgisse um hospital especializado no tratamento de câncer. Não é? E esse sonho dele foi sendo progressivamente concretizado, porque teve naquela época a participação para a concretização desse sonho do senador Rui Carneiro, por exemplo, do presidente Getúlio Vargas, através da sua esposa, dona Daci Vargas, do governador e ex-ministro José Américo de Almeida, governador da Paraíba, e ex-ministro José Américo de Almeida, que doou o terreno onde hoje se encontra o hospital, onde se ergueu o hospital, e daí por diante se empreendeu em todo o país, principalmente do sul do país, campanhas de arrecadação de recursos para a construção do hospital. E o hospital foi sendo progressivamente construído, as suas paredes foram sendo levantadas, até que no mês de fevereiro, há 55 anos atrás, o Hospital Napoleão Leônino foi inaugurado pelo ministro da Saúde de então, pelo deputado Janduí Carneiro, que era deputado federal, que foi presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, paraibano, irmão do senador Rui Carneiro, pelo hoje diretor-presidente da Fundação Laureano, o médico Carneiro Arnaud, deputado por 2 legislaturas, deputado federal por 2 legislaturas, prefeito de João Pessoa, ex-prefeito de João Pessoa, e que até hoje encontra-se presidindo a Fundação Laureano, que é a instituição mantenedora do hospital. Os 55 anos de fundação foram lembrados recentemente, no dia 11 deste mês, aqui na Casa Deputados Pessoa, que isso representou para vocês essa homenagem à instituição? Olha, representou muito. O reconhecimento da nossa, do poder legislativo, o reconhecimento da Assembleia Legislativa de João Pessoa, da Assembleia Legislativa da Paraíba, um dos poderes mais respeitáveis, para mim como professor de Direito, eu tenho uma profunda admiração pelo poder legislativo, porque o poder legislativo é aquele poder que pauta o nosso comportamento, que pauta o comportamento da sociedade como um todo. Né? A vida em sociedade ela é limitada por algumas normas de conduta, normas éticas, normas morais, né? E entre essas normas, as normas legais. E é hora de, por um dever de justiça, a gente agradecer a deputada Daniela Ribeiro, que foi autora da propositura, aprovada acho que pela maioria dos parlamentares presentes à sessão, ou por unanimidade dos parlamentares presentes à sessão, onde a propositura foi colocada em pauta, e foi realizada uma sessão muito concorrida, onde nós tivemos a oportunidade de expor, a todos que ali se encontravam, e sobretudo aos senhores deputados e às senhoras deputadas, as ações do nosso hospital, as ações do Hospital Napoleão Laureano, a dimensão da atuação do Hospital Napoleão Laureano no contexto da assistência à saúde do Estado da Paraíba. Doutor Ivo, queria agradecer a sua entrevista, a sua presença aqui no nosso programa, o programa Impressões. Eri, eu aqui agradeço, já agradeci no princípio da entrevista e vou agradecer também, superlativamente agradecer ao final. O programa Impressões está terminando aqui. A gente quer agradecer a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!